E se a solução para uma dívida que parece esmagadora não estivesse, na verdade, nos números, mas sim na nossa perspectiva? Nesta análise, a gente vai mergulhar na história real de uma família de empreendedores que transformou um verdadeiro labirinto de dívidas num caminho para a liberdade financeira. E tudo isso seguindo um plano que, olha, é surpreendente. De uma hora para outra, acumulou muita coisa. Sabe essa frase dita pelo empreendedora que está no centro da nossa história? Captura com perfeição aquela sensação de estar se afogando financeiramente. Um sentimento que muita gente conhece bem, né? Quando os problemas simplesmente parecem se multiplicar, sim, sem nenhum aviso. A jornada que a gente vai acompanhar começou de um jeito bem inocente. A família procurou um planejador financeiro com uma dúvida que parecia pequena, sabe? Uma coisinha bem isolada. Pois é. Tudo começou com uma pergunta que parecia muito simples. A família tinha uns consórcios e não sabia se valia a pena vender as cotas ou não. Mal sabiam eles que essa pequena dúvida era só a pontinha de um iceberg financeiro gigantesco que estava escondido ali debaixo. E é aqui que a história muda completamente de tom. As perguntas do planejador, muito bem direcionadas, começaram a revelar uma situação bem maior, muito mais complexa do que qualquer um imaginava. O buraco era bem mais embaixo. A cada pergunta do planejador, uma nova camada de dívida aparecia. Tinha um apartamento dos sonhos, lindo, mas vazio, gerando custos altíssimos todo mês. Um empréstimo pesado na empresa, financiamentos de carros e talvez, o pior de tudo, um ciclo vicioso de antecipar recebíveis de cartão. Ou seja, pegar o dinheiro das vendas futuras, pagando juros altos hoje, o que estava simplesmente comendo todo o lucro do negócio. Para a gente ter uma ideia da dimensão do problema, olha só o peso de só 3 dessas obrigações. São R$7 mil por mês só com o apartamento que estava parado, desocupado. E mais de 5 mil com o empréstimo da empresa. O dinheiro estava literalmente escorrendo por ralos enormes. É isso mesmo. Mais de R$12 mil por mês, apenas com esses 3 itens. É um valor que sufoca qualquer um, mesmo quem tem uma boa renda e que impede qualquer capacidade de investir ou de crescer. A pressão era gigantesca. E aqui a gente chega no ponto da virada. Aquele momento em que a solução deixa de ser só uma planilha e passa a ser uma mudança de mentalidade. Uma virada de chave brilhantemente conduzida pelo planejador. Que analogia poderosa, não é mesmo? O planejador usou essa frase para mostrar que aquela dificuldade toda era só uma cena, um momento ruim no filme da vida deles, e não a história inteira. Era um capítulo que podia, sim, ser reescrito. Essa foi a orientação para tomar as decisões mais difíceis. Por exemplo, insistir em manter o apartamento dos sonhos estava gerando uma tristeza sem fim, um peso constante. Vender seria um final triste para aquele sonho específico, claro, mas abriria a porta para uma paz duradoura. Faz todo sentido. Então, o ponto crucial é este aqui. Um recuo tático não é um fracasso, é preparação. É preparar o terreno para uma vitória muito maior lá na frente. É sobre reorganizar as peças para poder jogar um jogo melhor. Bom, com a mentalidade ajustada, era hora de transformar essa filosofia em ação. Vamos ver agora o plano concreto de 4 passos que foi traçado para tirar essa família do labirinto financeiro. O plano foi cirúrgico, direto ao ponto. 4 passos muito lógicos. Primeiro, estancar a sangria, ou seja, vender os ativos caros e que não eram essenciais. Segundo, construir uma muralha, criando uma reserva de emergência para quebrar aquele ciclo de viver apagando incêndio. Terceiro, atacar o inimigo principal, priorizando a dívida com juros mais altos. E quarto, que talvez seja o mais importante de todos, criar a disciplina de separar as finanças pessoais das finanças da empresa, para garantir a saúde a longo prazo. O que a família estava vivendo tem um nome técnico: superalavancagem. Eles usaram muito dinheiro de terceiros, de empréstimos, para financiar seus ativos. Isso aumenta o risco de uma forma absurda. Portanto, o plano de ação era, na essência, uma missão de desalavancagem, reduzir o risco para retomar o controle. Agora, chegamos na parte mais interessante. A verdade oculta que o planejador descobriu, algo que mudou completamente a perspectiva sobre o problema. Pensa bem, com toda essa luta, a percepção deles era de fracasso, de estar no limite. Mas o que a análise fria dos dados revelou foi uma verdade chocante, completamente diferente. Qual era o verdadeiro potencial que estava escondido debaixo de toda essa desorganização? E aqui está o número de cair o queixo.
A renda mensal daquela família os colocava no topo do topo, entre os 0,5% mais ricos de todo o Brasil. Eles não tinham um problema para gerar dinheiro. Pelo contrário, eles estavam numa elite financeira e nem sequer percebiam isso. E isso aqui ilustra com perfeição a mensagem central. Riqueza não é só sobre o quanto se ganha, mas sobre o quão bem essa renda é administrada. Eles tinham um motor de Fórmula 1 nas mãos, mas estavam tentando correr numa estrada de terra cheia de buracos. Esse slide coloca tudo em perspectiva. A percepção era de desespero, de estarem presos. A realidade, uma vez que a estrutura certa foi aplicada, era de poder e de um potencial imenso. A mudança de uma coluna para outra não exigiu mais renda, e sim mais clareza e organização. E a gente termina com essa reflexão que vai muito além de dinheiro. Essa história nos força a perguntar o que vale mais, um ativo no papel ou a paz de espírito para construir o futuro. O verdadeiro jogo da riqueza não é sobre ter mais, mas sobre ter controle. A pergunta que fica é, será que o nosso motor financeiro está sendo dirigido numa pista de corrida ou numa estrada de terra?